do aniversário do doutor Everardo, não só nosso ex-delegado substituto, mas principalmente por ter sido um colega muito valioso, pois era assim que sempre se sentiu, um colega quando funcionário da ativa do Ministério da Fazenda. Nunca olhava ninguém de cima, ocupando a função que ocupasse, mas nivelando todos com a mesma atenção. Falo de sua pessoa. Nascido em Madalena, Ceará, em 14 de fevereiro de 1935, filho de senhor Salviano de Pinho Vieira e de dona Francisca Augusta Vieira, ambos na casa do pai. Rebento de uma prole de 3 irmãos, Amintas, Edmilson, Luiz Augusto, Rosalba, Lindalba, já falecidos, e de Fernando, Hermano, Vilma, Teresa, Artêmia, Rosalba 2, Lindalba 2 e Vilauba. Não esquecendo que a família cresceu ainda muito mais com a chegada de cunhados e sobrinhos. Casou-se com a colega de trabalho, Maria Nívia Barroso, e é pai de Ivna, que reside em São Paulo, e Ana Cláudia, ambas casadas com Marcelo Moraes Carvalho e Marcelo da Silva Maciel, respectivamente. Choveu Marcelo na família. E aumentar a alegria do casal, Nívia e Everardo, com a chegada dos netinhos, Diego, Tiago e Felipe. Doutor Everardo é formado com pós-graduação em Ciências Econômicas pela UES, mas sua preferência foi o serviço público. Logo ingressou no antigo e extinto PCP como postalista, através de concurso público feito pelo DASP, indo em seguida ocupar as fileiras do Ministério da Fazenda como fiscal aduaneiro, também através de concurso público, assumindo em Cambuci, Ceará. Ocupou várias funções no Ministério da Fazenda. Já em Fortaleza, foi assessor do delegado da Receita Federal, doutor Hildo de Pinho Pessoa, período 1969-1974. Com a vinda do doutor Hildo para a delegacia, passou a assessor do superintendente, o senhor Aldísio Mosca de Carvalho, falecido, vindo então para a delegacia do Ministério e permanecendo como delegado substituto do doutor Hildo, que era o delegado titular, ao qual fazemos uma menção de uma administração profícua, sempre voltada para o crescimento do serviço público e bem-estar dos funcionários sob o seu comando. Doutor Everardo aposentou-se como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Continuando, falo de sua pessoa humana, simples, amiga, excelente administradora. Aqui vai um destaque especial para com seu espírito fraterno, para com seus ex-colegas do DCT. Ciente da carência de servidores na delegacia do Ministério da Fazenda, não hesitou e procurou chamar um a um daqueles funcionários, providenciando a redistribuição de todos que também concursados encontravam-se aguardando um órgão federal que os recebesse. Faço parte deste grupo e esta lembrança veio do doutor Everardo, ao qual em coro podemos dizer: muitíssimo obrigado. Como administrador, foi responsável pela criação de nossa Cefaz, fundada em 1981 e transformada em fundação em 1984, com sede própria. Vale ressaltar a ajuda incalculável e incansável da Maria Amélia Silveira, nossa estimada colega e amiga já falecida, que, acreditando na proposta de um plano de saúde para os fazendários e familiares, muito se empenhou, junto com
embarcaram na mesma ideia do dinâmico Everardo, que se tornou seu primeiro presidente por um longo período, sendo hoje administrada pelo gerente estadual do Ceará, Neuci Capilheira Gomes, aqui presente. Seu lado artístico despertou-se para a fundação do Coral do Ministério da Fazenda, do qual fiz parte, ainda hoje fazendo belas apresentações a cargo da maestrina Ripegar Fermanian, e aqui apresentado por alguns dos seus integrantes, pois ela já tinha outros compromissos e não deu para comparecer com todo o coral aqui. Abrimos um espaço para mencionar seu empenho na fundação da creche Léa Galvez. Inaugurada oficialmente em 7 de 3 de 1985, sem fins lucrativos, é autossuficiente, possui sede própria, podendo se orgulhar em dizer que é a única do Ministério da Fazenda em todo o Brasil, pois só funciona no estado do Ceará. A creche Léa Galvez recebeu indistintamente filhos de todos os funcionários do Ministério, bastando preencher os requisitos da idade para entrar, a partir de 3 meses. E a saída na compulsória, 4 ou 5 anos. Nunca vi compulsória tão curta. Da primeira turma, aqui vieram prestigiar seu fundador, 2 dos muitos integrantes da creche. Carla Magui, aqui presente. Universitária, já casada, mãe de um bebê e empresária. Edileise Maria, minha filha, formada em publicidade. Eduardo, universitário e empresário, ele apenas veio cumprimentar o aniversariante e teve que se retirar porque ele está acometido da virose e está doente. Pela senhora Ana Maria por Deus, e desde fevereiro de 1986 encontra-se sob a direção da senhora Margarete Francisca Duarte Pinto Lobo, também aqui presente. Finalmente, falar sobre o amigo Everardo seria enumerar uma lista extensa das suas demonstrações de amizade. Para não cansar tão distinta e paciente plateia, expressamos neste momento nossos parabéns ao querido aniversariante e rogamos a Deus por uma longa existência para a alegria de seus familiares e dos que brilham de sua amizade. Agora o microfone fica aqui à disposição de alguém que queira fazer algum pronunciamento.